Hoje é o nosso terceiro encontro no curso de Matemática Básica para Concurso. O nosso programa é de 20 vídeos. Esse é o terceiro. Fala hoje de terminar essa parte de operações com números naturais. Nosso primeiro item hoje é falar a respeito de fatoração. Você lembra que fatoração está ligada a fator, e fator é um termo da operação multiplicação? Eu digo a você, fatore 10. Não pode dizer que 10 é 5 mais 5. Isso não é fatorar, isso é parcelar, é transformar em parcelas. Se eu falo fatorar, quer dizer transformar em fatores. Na hora que eu digo a você que 10 é 2 multiplicado por 5, eu acabei de fatorar o número 10. A gente tem um interesse especial em fatorar completamente o número. Como é fatorar completamente o número? É decompor esse número em um produto de fatores primos. Tem um teorema que é chamado Teorema Fundamental da Aritmética, que diz assim: todo número natural não primo pode ser decomposto em um produto de fatores primos de uma forma única. Então, qualquer número que você pensar que não seja primo, eu posso decompor num produto de fatores primos. 10, por exemplo, é 2 vezes 5, e 2 e 5 são primos. E por que eu falei qualquer número não primo? Porque o número primo, ele não pode ser decomposto num produto de fatores primos. Por exemplo, 5, eu não posso decompor 5 num produto de 2 fatores primos. Alguém pode pensar aí, mas 5 é 5 vezes 1. 1 não é primo. A gente falou isso na última aula, que 1 nem é primo, nem é composto. Então, para poder fatorar, o número tem que ser não primo. Então, eu coloquei como exemplo aí o número 360. Vamos fatorar 360, que é uma operação que todos vocês possivelmente conhecem. 360, aí eu divido por 2. Por que ele é divisível por 2? Porque ele é par. E porque ele é par? Porque ele termina em 0. Então, 360 dividido por 2 é 180. Que dividido por 2 é 90. Que dividido por 2 é 45. Que dividido por 3 é 15. E 15 por 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. 360, então, decomposto num produto de fatores primos, fica assim, ó. O 2 aparece 3 vezes, é 2 ao cubo. O 3 aparece 2 vezes, eu tenho 3 ao quadrado, vezes 5. Dizer que 360 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, eu acabei de fazer o que com 360? Eu fatorei 360. Eu decompus 360 em fatores primos. Não chame isso achar mínimo. Achar mínimo é outra coisa que daqui a pouco a gente vai fazer. Decompor em fatores primos. Especialmente eu coloquei o número 360, que é um número muito simpático em relação à matemática. Por que ele é simpático? Porque o número tem muitos divisores. Observe, 360 de 1 a 10 só não é divisível por 7. Por 12, por 15, por 18, por 20, 24, 30, 36, 40. Ele tem muitos divisores. É muito bom trabalhar com ele. Por isso que em matemática financeira, um ano comercial tem 360 dias. Não pense que é por causa de feriado, não. É para melhorar as contas. É tão bom trabalhar com 360 que é melhor perder esses 5 dias e dizer que todo mês tem 30 dias e o ano 360. Porque também em geometria pegam uma circunferência e vão dividi-la em 360 partes. Por que não dividir em 413 partes e chamar isso de grau? Porque há séculos atrás que se sabe que é ótimo trabalhar com 360. E daí esse número simpático transformado num produto de fatores primos. Eu queria mostrar agora 3 aplicações da fatoração. Uma delas é como é que eu faço para achar todos os divisores naturais de um número. Eu tenho, por exemplo, o número 210 e queria saber quais são todos os divisores dele. A primeira providência para você saber isso é você fatorar 210. Você podia, um número pequeno como número 10, quais são os divisores naturais de 10? É fácil dizer, 1, 2, 5 e 10. Mas 210 é um pouco temerário dizer quais são todos eles sem ter uma estratégia especial para isso. Vamos mostrar então uma estratégia para você dizer quais são todos os divisores naturais de 210. Quando eu falo naturais, não está incluso aí número negativo, natural, quer dizer inteiro positivo, quer dizer isso. Bom, primeiramente eu vou fatorar 210. Como 210 é par, ele é divisível por 2,
que dá aqui 105. 105 é divisível por 3, aí dá 35. Por 5 dá 7, por 7 dá 1. Aí isso é fácil. Depois que você fatorar, você vai passar um traço aqui ao lado. E aqui eu vou escrever todos os divisores naturais de 210. Eu vou começar sempre com o número 1. O número 1 é chamado divisor universal. Aqui eu tenho o número 1, que vou colocar um pouquinho acima, aqui está o 2, uma linha acima, você coloca 1. E esses fatores primos que aqui estão, você vai multiplicar cada um deles por todos que aparecerem à sua direita e acima. Esse 2, por exemplo, eu multiplico por 1 e vou colocar aqui. Já o 3, eu multiplico por 1 e por 2, por todos que aparecerem à sua direita e acima. Aí eu faço 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 2, 6. O 5, eu multiplico por 1, por 2, por 3 e por 6. E vou colocar aqui ao lado dele. Então 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3, 15, e 5 vezes 6, 30. O 7, por todos também, é 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 10, 70, vezes 15, 105, vezes 30, 210. Aqui estão, então, todos os divisores naturais de 210. Além desses, tem os negativos. Naturais só tem esses. Esses são os divisores naturais de 210. Vamos ver um outro exemplo? Ver quais são os divisores naturais de 450? A gente vai começar como? Vamos fatorar o 450. Aí vai ter uma pequena novidade. 450 eu vou dividir por 2. 450 por 2 dá 225. Que não é mais divisível por 2, mas é por 3. Por que é divisível por 3? Porque a soma dos algarismos é um número divisível por 3. 225 por 3 dá 75. 75 por 3 dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Aí eu decompus 450 em fatores primos. Vou passar aqui um traço ao lado. E vamos escrever aqui todos os divisores naturais de 450. Eu começo com o número 1. Chamei de divisor universal. O 2 eu multiplico por 1. Como foi outra vez? 2 vezes 1, 2. O 3, aí eu multiplico por 1 e por 2. Aí fica 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 2, 6. Esse outro 3, eu deveria multiplicar por 1, 2, 3 e 6. Mas eu acabei de multiplicar o 3 por 1 e por 2. Por que eu vou multiplicar de novo? Para ter um trabalho duplo, depois arriscando os que repetiram. Então eu só multiplico pela última linha. Quando repete aqui um fator, eu só multiplico pela última linha. Aí eu faço assim, ó, 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 6, 18. Só pela última linha. Já o 5, que é novidade, aí eu multiplico por todos. Aí fica, desde o primeiro, desde o 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 18, 90. Agora vem o outro 5. Eu não vou multiplicar por todos. Quando repete o fator aqui, só quando repete o fator aqui, eu multiplico pela última linha. Eu multiplico o 5 só por esses 6 números que estão aqui. Aí fica 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 15, 75. 5 vezes 30, 150. 5 vezes 45, 225. E 5 vezes 90, 450. Quando você fatora com organização, como assim, com organização? Uma ordem natural dos números, você começa com 1 e sempre acaba com ele mesmo. Acontece sempre isso. Esses são os divisores naturais de 450. Aí você poderia perguntar o seguinte, mas isso costuma cair em concurso? Não, isso não costuma cair em concurso para dizer quais são os divisores do número. E como é que perguntam no concurso? Eles perguntam quantos são os divisores naturais do número. Quantos são? Não é quais são.
Mas se eu sei quais são, eu sei quantos são. Mas podia ser que fossem muitos. Tem uma ideia interessante para você dizer a quantidade de divisores sem precisar achar quais são os divisores. Então, se pergunta quais são, é assim que a gente faz. E se perguntar quantos são, como é que a gente vai fazer? Aí tem a seguinte observação a fazer. Para se obter a quantidade de divisores naturais de um número, basta multiplicar os expoentes dos fatores primos sempre aumentados de uma unidade. Explicando, eu fatorei o número 210. Se eu quisesse saber quantos são os divisores naturais de 210, você pegaria o resultado da fatoração. Qual foi o resultado da fatoração? 210 foi 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1 e 7 elevado a 1. Então, como é que eu sei a quantidade de divisores naturais? Eu tenho aqui, olha, eu posso pegar cada expoente desse, por coincidência os 4 forem iguais a 1, eu somo 1 em cada um deles, os 4 vão ficar iguais a 2, depois multiplico. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então a quantidade de divisores naturais de 210 é 16. Eu fatoro, pego os expoentes dos fatores primos, os 4 são iguais a 1, eu vou aumentar 1 em cada um deles. Se os 4 são iguais a 1, os 4 ficam iguais a 2. E multiplico. Esse 2 foi o quê? 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1 e 1 mais 1. Multiplicando 16. Pode conferir quantos divisores naturais tem 210. Tem 16. Vamos ver o 450 também? O 450, quando a gente fatorou, encontrou 2 elevado a 1, encontrou 3 ao quadrado e também 5 ao quadrado. Agora eu pego os expoentes. Quais são os expoentes? Então aqui, ó. 1, 2 e 2. E vou aumentar 1 em cada um deles. Se eles são iguais a 1, 2 e 2, se eu aumentar 1 em cada um, como é que eles ficam? 2, 3 e 3. Eu multiplico os expoentes sempre aumentados de uma unidade. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. E o número 450, também pode conferir, ele tem 18 divisores naturais. Em termos de prova, é mais importante saber quantos são do que saber quais são. Vamos ver agora uma outra aplicação de fatoração de um número. Quer dizer, uma outra aplicação da fatoração de um número é para achar o MDC e o MMC de vários números. MDC quer dizer máximo divisor comum. MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, como é que eu acho o máximo divisor comum? Existem 3 maneiras. Uma dessas maneiras eu vou mostrar aqui agora. É através de fatoração. A gente colocou à disposição de vocês aí o material de nossa aula. Então, você constatar, faz parte aqui do nosso vídeo. Você observa a definição assim, que o MDC de vários números naturais é o produto de todos os fatores primos comuns elevados a seus menores expoentes. Então, se você estiver com o material aí, é bom você grifar comuns e menores. Para achar o MDC, tem que ser fatores comuns com os menores expoentes. E o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ele é o produto de todos os fatores primos, dessa vez comuns e não comuns, e elevados a seus maiores expoentes. É bom grifar comuns e não comuns e maiores. Por que eu sugiro grifar? Para você comparar uma operação e outra. Quando você vai achar o máximo comum, você procura os fatores comuns. No mínimo comum são os comuns e não comuns. No MDC são os menores. No MMC são os maiores. Vamos ver a aplicação prática aí. Eu queria achar o MDC e o MMC de 540 e 144. A primeira providência é fatorar 540 e 144.
A gente já mostrou uma outra maneira de achar o máximo do comum através do algoritmo de Euclides. Aqui já é um outro por fatoração. Você vai fatorar 540 por 2 dá 270. Por 2, 135. É por 3, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5 dá 1. Se decompõe 540 em fatores primos. 140 também. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Isso é uma coisa fácil, você fatorar um número. Vou pegar esses resultados e vou usar as definições que a gente falou aqui. A gente fatorou 540 e encontrou que resultado? Encontrou 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5. E 144 foi 2 elevado à quarta potência vezes 3 ao quadrado. Eu tenho o resultado da fatoração de 540 e 144. Quando você vai achar o máximo divisor comum, você vai escolher os fatores primos comuns. Quais são os fatores primos comuns? Quais são os que aparecem nos dois termos aqui? Tem esse fator 2 e o fator 3. Os comuns são 2 e 3. Só que elevados a seus menores expoentes. Eu tenho o 2 elevado ao quadrado e a quarta potência. O menor expoente de 2 é 2. E o menor expoente de 3 também é 2. Fatores comuns com os menores expoentes. 4 vezes 9, 36. O que é que significa dizer que 36 é o MDC de 540 e 144? Quer dizer o seguinte, que 36 é o maior número que ao mesmo tempo é divisor de 540 e 144. Ele é o MDC, é o máximo divisor comum. E o mínimo comum? Aí você vai colocar os fatores, dessa vez, os comuns e não comuns. Quais são os fatores comuns e não comuns? 2, 3 e 5. E elevados, dessa vez, a seus maiores expoentes. O maior expoente de 2 é 4. O maior expoente de 3 é 3. O único expoente de 5 é 1. Ou se quiser, pode imaginar que tem que 5 elevado a 0. O maior expoente de 5 é 1. Então eu tenho aqui 2 à quarta vezes 3 ao cubo. 2 à quarta é 16. 16 vezes 5 dá 80. 80 vezes 27, 2160. Então o que é que significa isso? 2160 é o mínimo comum. Quer dizer o que com isso? Que ele é o menor número que é ao mesmo tempo múltiplo de 540 e 144. Às vezes comentam assim, o máximo é pequeno, o mínimo é grande. Sim, é o máximo divisor. Os divisores são pequenos. Ali é um mínimo múltiplo, os múltiplos são grandes. Os múltiplos de 540 são 540, 1080, 1620, por aí vai. E quem são o divisor de 540? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, aí dá o MDC e o MMC através do processo de fatoração. A questão 2 diz assim, que o produto das idades de 3 amigos adolescentes entre 12 e 19 anos é 4.080 anos. Qual é a soma das idades desses amigos? Então, veja só, o produto das idades é 4.080. As idades são entre 12 e 19. Você podia até adivinhar essas idades com inteligência. A gente respeita quem adivinha com inteligência. Mas uma ideia mais formal, se eu tenho um produto e quero saber os fatores, eu fatoro. Então, uma boa ideia é fatorar esses números. Eu vou fatorar 4.080. 4.080 por 2 dá 2.040. Por 2 dá 1.020. Por 2,
510 por 2, 255 por 3, 85 por 5, 17 e por 17 dá 1. Está aí feita a decomposição. As 3 idades devem estar por aqui. Uma delas está fácil demais de identificar. Qual é ela? Aqui, ó. 17 anos é uma idade. E a outra idade deve ser produto desses fatores aqui. Tente 5 vezes 2, 10 é pouco. Entre 12 e 19. 5 vezes 4, 20 é muito. Só pode ser o quê? 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. E a outra idade, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Que as idades são 17, 15 e 16. E qual é a soma das idades? Se você somar 17, 15 e 16, dá quanto? 48. A soma das idades é 48 anos, é a resposta da questão. Agora a questão número 2. Diz assim: um comerciante pretende acomodar 600 latas de óleo de soja e 420 latas de óleo de milho. 600 latas de óleo de soja e 420 de óleo de milho, em caixotes que deverão ter todos a mesma quantidade de latas, mas sem misturar os 2 tipos de óleo em qualquer um dos caixotes. A pergunta é a seguinte: qual o menor número de caixotes que ele poderá usar? Então veja só, eu vou fazer o que com essas latas? Eu vou dividir essas latas. Dividir exatamente. Se eu vou dividir exatamente, eu quero achar um divisor. Por enquanto, eu quero achar um divisor. Mas acontece que a quantidade de latas em cada caixa tem que ser a mesma. Então, eu não quero qualquer divisor. Eu quero um divisor comum. Eu não quero qualquer divisor comum. Eu queria usar poucas caixas. Quero usar poucos caixotes. Para usar pouco caixote, eu tenho que fazer o quê? Tem que colocar muita lata no caixote. Então, se eu quero usar pouca caixa, vamos colocar muita lata na caixa? Então, eu não quero achar qualquer divisor comum. Eu quero achar o máximo divisor comum desses 2 números. E como é que eu vou achar o máximo divisor comum desses 2 números? Eu já mostrei 2 maneiras. Já mostrei o algoritmo de Euclides, já mostrei a fatoração número a número, e agora eu queria mostrar a fatoração simultânea, que é a melhor ideia. Você vai colocar aqui somente divisor comum. Um divisor comum de 600 e 420 é 2. Só pode colocar ali divisor comum. 600 por 2 dá 300 e 420 por 2, 210. Por 2 novamente. 300 por 2 dá 150, 210 por 2, 105. Não pode mais por 2, mas pode por 3. 150 por 3 dá 50. 105 por 3 dá 35. Não pode mais por 3, pode por 5. Por 5 ainda pode. 50 por 5 dá 10. 35 por 5 dá 7. Então aqui, se você multiplicar esses fatores, vai ter o máximo divisor comum. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Vamos ver qual o significado de cada número desse na questão. 60, ele é o máximo divisor comum. Quer dizer o que com isso? Vai ser a quantidade de latas que eu vou colocar em cada caixa. Não foi essa a pergunta. Qual foi a pergunta então? Quantas vão ser as caixas? Eu tenho 600 latas de óleo de soja. Vão ser quantas caixas de óleo de soja? Em cada caixa eu vou colocar 60 latas. Então, para saber quantas são as caixas, eu divido 600 por 60. 600 por 60 dá 10. Vão ser 10 caixas de óleo de soja. 10. Olha aqui, olha o 10 aqui. Ó. 600 por 60 dá 10. E se eu tenho 420 latas de óleo de milho, e eu vou colocar 60 latas em cada caixa, vão ser quantas caixas de óleo de milho? 420 por 60 dá 7. Olha aqui o 7. Olha que são 10 caixas de óleo de soja, são 7 caixas de óleo de milho. E o total de caixas vai ser quanto? 10 mais 7, 17.
17 é essa a resposta da questão. Nem sempre a gente vai somar esses números, depende da pergunta. Perguntar quantas são as latas em cada caixa, 60. Quantas são as caixas de óleo de soja? 10. Quantas são as caixas de óleo de milho? 7. Total de caixa, 17. Foi a nossa pergunta. Agora a quarta questão. Essa é a nossa última questão de hoje. A gente encerrou, do modo objetivo, sintético, essa parte de operações com números naturais. Nosso próximo encontro vai ser sobre razão e proporção, ligados a operações com números racionais. A questão 4 diz assim: numa competição, 2 nadadores partem juntos e prosseguem atravessando a piscina de uma margem à outra repetidas vezes. O primeiro leva 26 segundos para ir de um lado ao lado oposto e o segundo gasta 24 segundos para fazer o mesmo percurso. Quanto tempo decorrerá até que eles cheguem simultaneamente até a mesma margem de onde partiram? Então veja só o seguinte, tem um que atravessa a piscina em 26 segundos e o outro em 24 segundos. Eles ficam indo e voltando o tempo todo. Então partiram juntos. Quando é que vão se encontrar novamente? Depois de quanto tempo vão se encontrar novamente? Isso é uma questão de que assunto de matemática? Veja só o seguinte, se a pessoa atravessa a piscina em 26 segundos, quer dizer que ele volta para o lugar que partiu em quanto tempo? 26 mais 26, 52 segundos. E o que atravessa a piscina em 24 segundos, ele volta para o lugar que partiu depois de quanto tempo? 48 segundos. Quer dizer que tem uma pessoa que chega no lugar que partiu de 52 a 52 segundos e o outro de 48 em 48 segundos. Eles vão chegar quando nesse lugar onde partiram? Veja só, um chega daqui a 52, daqui a 104, daqui a 156 e aí por diante. E o que vai e volta em 48 segundos vai chegar daqui a 48 segundos, daqui a 96, daqui a 144, etc. O que é que esses números são? O que é que 52, 104, 156, o que é que eles são de 52? São os múltiplos. E 48, 96, 144 são o que de 48? Os múltiplos. Eu queria achar um número que se repetisse. Eu queria achar um número o quê? Comum. Eu queria achar um múltiplo comum. Eu não queria qualquer múltiplo comum, tem infinidade de múltiplos comuns. Eu quero saber o menor dele, qual vai ser o próximo encontro dele, vai ser daqui a quanto tempo. Eu quero achar então o mínimo múltiplo comum de 48 e 52. Às vezes pergunto assim, não posso achar o mínimo múltiplo comum de 24 e 26 e depois multiplicar por 2, não? O que eu fiz em casa deu certo. Não pode fazer isso. Achar uma resposta não quer dizer ter acertado a questão. Você não tem lógica nenhuma de achar o mínimo múltiplo comum de só das idas e depois multiplicar por 2. Não tem cabimento nenhum fazer isso. Tem que achar o mínimo múltiplo comum de 48 e 52. 48 e 52. Vamos ver. Eu posso colocar aqui qualquer fator, não obrigado a ser comum. 48 por 2 dá 24, 52 por 2 dá 26. Por 2 aqui eu tenho 12 e tenho 13. Ou por 2 ainda. Aqui é 6 e 13. Ainda por 2, 3 e 13. Por 3, 1 e 13. Finalmente por 13. Isso é bastante conhecido. É o mínimo comum feito através de fatoração simultânea. Eu acho que todo mundo tem preferência por esse método. O mínimo comum, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 16 vezes 3, 48, e 48 vezes 13 dá 624. Quer dizer que eles vão se encontrar depois de quanto tempo? Depois de 624 segundos. Fica melhor dizer a resposta assim, porque 600 segundos são 10 minutos. 10 minutos e 24 segundos. Fica melhor assim a resposta. 10 minutos e 24 segundos. Com essa questão a gente encerrou o nosso terceiro encontro. O próximo, o quarto encontro, é razão e proporção. Até lá.